Então, daqui o que a gente tem? Olha, Felipe Elias de Oliveira, né? Olha lá, a gente parou no Elias Almeida Barros, que é o pai dele, né? O pessoal lá de Dois Córregos. Certo. Tá? Aí se a gente voltar a abrir aqui, deixa eu voltar a abrir a árvore. Abrir a árvore aqui, né? Cadê? Nossa, chegou em 1845. Né? Olha, Bárbara de Oliveira, tá vendo? É quando começa então, a chegar aqui, essa Bárbara, ela não é uma que é... Puta, é aí que eu fico confuso. A avó Bárbara é... Não foi ela que ajudou a cuidar do meu avô? Porque Pode meu avô, os pais dele eram meio... Não sei, tinha algum problema lá. E ele foi criado com a tia Bárbara. Eles falam que a Bárbara, que era tia do meu avô, né? É. Então, e aí tem muita coisa. É interessante que a nossa família, ela... Aqui, ó, Bárbara de Oliveira, eu vou abrir a árvore dela. Quer ver, ó? A árvore dela cai no Gaudêncio. Então, olha e na lá. Rita Mello. Tá vendo? Tá vendo? E aí que tá o detalhe. Aqui que o que eu acho legal é que você está colocando as fotos. Isso é muito bom. Não, mas aí que tá o detalhe. As fotos, nem todas são dos nossos familiares. A gente tem que ainda fuçar muita coisa dá uma aí. filtrada, né? Por quê? Porque quando você chega aqui, olha, o Gaudêncio e a Rita, eles foram escravos. É verdade. Eles foram escravos. E aí, nesse ponto, Sidney, que a gente começa... É o desafio, né? O desafio é daí para trás. Exatamente. Então, para a gente, né? Olha só, nossa família está aqui, né? Você começa a descer, por exemplo, olha, Bárbara Oliveira, né? E Felipe Oliveira. Vamos ver para que lado que vai. Vai para cá. Deixa eu ver aqui, ó. A árvore vai crescendo para cá. Ó. Os filhos, né? Da terceira geração. Sebastião Martins, Maria Oliveira, Marco Antônio Martins. Aí já é seu lado. Tá? Então, que aqui já vem para a tia Tata, tá vendo? Ó, a Benedita, que era... Aqui, ó, no Hermes, onde está o Hermes aqui, Isso. Hermes e Araújo Melo, ele é pai do Florisvaldo, que casou com a minha tia. O Trajano, eu acho que é o pai do meu avô. Então, aí que a gente vai interligar. Só que o Trajano, ele é pai do meu avô, isso mesmo, com a Otília. Porque eu tenho uma das minhas tias que chama tia Otília, por conta da avó, né? Entendi. Que era mãe do vovô. Então, aí é onde que a gente vai interligar. Também. Só que, na verdade, ao mesmo tempo que o Trajano e a Otília são pais do Benedito Otávio e da Rita Araújo Melo, que é minha avó, essa mesma Rita Araújo Melo, que é minha avó, ela deve ser filha de alguém lá pro lado do Araújo Melo. Então, é muito legal, porque, segundo meus tios, casava muito primo com prima. Sim, então, você sabe por que acontecia isso? Porque os donos de fazendas, para justamente eles terem autoridade sobre as crianças dos escravos, eles faziam esse casamento de primos. Entendeu? Então, assim, agora começa a vir muita coisa para a gente. Deixa eu só mostrar para você aqui, só para você ter uma ideia, né? Que legal. Estou com aquele livro do Valentino Gomes, né? Esse daqui. Aí ele começa a investigar essas questões. Tá? E aí o que acontece? Daqui, por exemplo, só para você ter uma ideia do que a gente tem do trisavô Gaudêncio, que no meu caso é trisavô, aí, eu só posso achar agora na Igreja Católica, porque o que tinha dele lá em Dois Córregos e da Rita Mello, não. Aí que tá o detalhe, sumiu. Não tem certidão de nada. Não é que não tem... Isabela aí. Isabela, oi, boa noite. Você tá bem? Tudo bem, você? Eu tô joia. A gente está falando do trisavô Gaudêncio, que do Sidney é bisavô, né, Sidney? Bisavô. Ele era... Que confusão, cara. Na verdade, ele era pai. Se você for para a direita, vamos para a direita lá.
É verdade, é trisavô. Seu trisavô. É, Para trisavô. Isabela, já tátara. Ele é trisavô da minha mãe, né? Exatamente. E aí sua mãe é minha Exatamente, prima, né? ele era pai do meu avô, que é o Trajano era pai do meu avô. Também. Isabela, a gente começou conversando, né? Falando dessas ligações, né? Porque o que acontece? Com o exame de DNA agora, esse do Genera, provavelmente a gente tem, assim, confirmado, vou bater com o DNA do Spartacus, né? Meu irmão fez um também, porque todos nós somos da mesma linhagem, sendo do Gaudêncio, né? A gente tem a linhagem ou senegalesa ou de Benin. Qual que saiu do Spartacus? E como é que Spartacus chegou a saiu essa Senegal. conclusão? Como é que você chegou a Como é que você chegou a essa conclusão? O que acontece? Quando você tem, né, essas árvores, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Slavevoyages.org, né? A gente tem aqui, ó. Slavevoyages.org. Quando você vê a origem nossa dos navios negreiros, todos os navios, eles eram mapeados, tá? Então, os navios, eles eram mapeados. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem ele aqui, né? Só para vocês saberem. Então, não era aquela coisa de achar que eles filmaram documentação, não. Tá? Olha aqui. Então, daqui a gente já tem uma ideia. Exatamente. Porque o que acontece? Navio tal ia para tal estado. Navio Exatamente, tal, mas tinha muito... O que aconteceu? Os portugueses faziam assim. Essa região aqui da Senegâmbia é o que representa o Senegal hoje. Dependendo do tráfico, na época, eles poderiam simplesmente ter mandado a gente para os Estados Unidos, ou eles desciam os escravos senegaleses para essa região aqui da Angola. Sim. Fazer uma rota que provavelmente o Gaudêncio, para ele poder descer para Dois Córregos, que é onde meu pai nasceu, eles aportaram na região de Pernambuco ou da Bahia, mas só lembrando que no passado a Bahia chamava-se Pernambuco. O que acontece? Se você pegar pelos meus avós daqui de Nova Granada, eles vieram da região de Guanambi, na Bahia. Por quê? Porque conforme foi enfraquecendo a questão do comércio, do tráfico negreiro, havia aí uma grande um êxodo dos negros que estavam no norte do país para o sul. Então aí começou-se aquela questão da produção cafeeira, que no caso de Dois Córregos eu conheci inclusive proprietários de fazendas de café, que é onde eles produziam então café naquela região. E São Paulo é conhecido por uma grande produção cafeeira. Por isso que até onde eu estou aqui é chamado de Alta Araraquarense. Então, se a gente pegar, é só pegar assim, por exemplo, tem uma música que está tocando aí, eu não estou conseguindo falar direito. Peraí. Obrigado. Nossa, eu estava atrás do fone de ouvido. Tá, joia. O que acontece? Lá se a gente pegar, por exemplo, o tio Antônio Carlos, que ele está em Bertioga, né? E aí, Isabela, o tio Calau ele está sempre, né? Com o Antônio Carlos, né? Porque está sempre. Esse foi o pessoal que a gente cresceu, Isabela. Tio Zeca, Antônio Carlos, Gilmar, entendeu? E meu pai, principalmente, também. O tio Calau, você sabe, né? Também. E aí, o que acontece? O seu pai, ele é o quê do Exaltino do Antônio Carlos? São primos. Ele é primo de primeiro grau. Beleza. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando você pega aquela região ali, né? O Antônio Carlos ele não está muito longe de Santos. Então, Santos saía muito do café por conta do Museu do Café. Mas esse café, quando ele saía, chegava em Santos, né, na Bolsa do Café, que era como se fosse uma Wall Street do café brasileira, ele vinha dessa região aqui, né, que aí você vai subindo, era São Carlos, produção de café, Araraquara e Américo Brasiliense. E não era por coincidência, porque se você pegar o ano de 1910,
o presidente do Brasil era Prudente de Moraes. E Prudente de Moraes, que era de Piracicaba, onde tinha as fazendas de café dele, era a pessoa que estava sempre nessa Bolsa do Café em Santos. E aí, para ele continuar mantendo, né, a presidência da República, que no caso, na época, era no Rio de Janeiro, né, porque a capital do Brasil para Brasília É do Rio, né? só foi ser em 1950. Então, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, para ele poder manter os controles, ele tinha deixado o genro dele. E não é por coincidência que o genro dele chamava-se Américo Brasiliense. Então, aí o que acontece? Entra-se aí a questão de você ter as estradas de ferro. Por quê? Porque os nossos parentes, eles eram todos a estrada de ferro. Todos eles é de ferro. Se vocês pegarem, sim, o vô Felipe, o vô Gaudêncio, eu já não sei direito. Mas do Felipe para baixo, até o pai do meu pai, que é o Antônio de Oliveira... meu avô era ferroviário, a maioria era ferroviário, né? Todos ferroviários, inclusive o o meu avô Ivo também. Ele também foi, né? Um tempo. Foi. Olha só, mas olha que interessante. Foi aí, Isabela, que meus pais se conheceram, minha mãe e meu pai. Foi por conta da ferrovia. Mas entende que todos aqueles escravos que estavam no norte do país, que provavelmente vieram dessas rotas da grande Pernambuco, eles até poderiam ter vindo com esse sobrenome realmente, Araújo Melo. Araújo Melo, né? Que pode e Oliveira sido... também. Então, mas aí que está o detalhe. O nome Araújo Melo pode ter sido o nome do proprietário deles na escravidão. E Oliveira... você contou para mim, né? Então, e Oliveira provavelmente na questão do batismo, né? Para ter um nome... Da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica judaizante dos novos cristãos. Mas isso ainda é uma coisa muito vaga. Tipo assim, olha, como que eu faço com que essas pessoas que estão saindo da escravatura não tenham o nome identificador de quem era o seu dono de escravo? Entendi. E aí é onde dentro do Brasil começa a queima de documento. Então, por exemplo, até as famílias que eu conversei lá de Dois Córregos, eles não deixam aprofundar. Eu pergunto quem que eram os fazendeiros Araújo Melo dessa região. E aí eles ficam quietos. E agora o que acontece? Tem um acervo na biblioteca de Dois Córregos. Por que acontece? O meu pai nasceu em Dois Córregos, a tia Vera, né, a avó Vera nasceu em Dois Córregos. Meu avô nasceu em Dois Córregos. Eles foram todos criados lá. Minha mãe nasceu em Dois Córregos. Perfeito. Então, assim, aí a gente começa a perceber que a relação deles, a avó Bárbara mencionava nas conversas que ela vivia numa fazenda de escravos. E eu conheci a avó Bárbara até antes da morte dela, né, que ela morreu aí perto de 82, né, 81, 82, e eu conheci viva. Minha mãe conversava com a avó Bárbara, disse que era uma pessoa assim. Deixa eu entrar num parênteses, desculpa te interromper, mas acho que é pertinente. A minha mãe conta que nesse princípio aí que o pessoal chegou, os escravos, os nossos antepassados que foram escravos, eles ganharam uma área muito grande aí no interior, eu não sei se foi Dois Córregos. E essa área era uma área grande mesmo, que era inclusive para a família ser muito melhor financeiramente, porque era um negócio, uma terra monstruosa. E aí teve um parente, que minha mãe não sabe falar o nome, que pegou e deu um golpe aí, vendeu tudo. E por isso que a gente diz que a nossa família, o avô da minha mãe, bisavô do meu avô, era uma pessoa que teria uma condição muito boa de financeira por essa área enorme que foi ganha pela família, depois que foram libertados da escravidão aí. Mas aí teve um primo, um irmão desse tipo, não sei o que aconteceu, que deu um golpe aí, vendeu tudo e deu no pé com a grana. Então, essa lenda aí. Eu não sei essa história direito, minha mãe não consegue contar. Então, a gente não sabe, mas a gente vai começar a levantar por conta de documentação. Porque tem muito documento, e isso é uma coisa interessante para a gente ver, Sidney. Essa documentação, que nem aqui são todos os filhos, né? Do Antônio de Oliveira Júnior, né? Que era meu boninho. Então, aqui está meu pai, né? Que aqui ele já era falecido. Essa foto dele foi colocada, né? Eu lembro do teu pai, olha lá. Eu lembro dele. Essa foto foi colocada aqui. Rapaz. Daqui, esse ano, infelizmente, a gente perdeu nossa tia, né? Que é a avó da Isabela, minha tia Vera, por conta né, do Covid.
E aí quem está vivo é a Salete.